Olá, hoje vamos falar de fé e de ordem jesuítica da Companhia de Jesus. Meu convidado de hoje, natural de Itapiranga, o filho do seu Teodoro e da dona Maria Emília, graduado e licenciado em filosofia, graduado em teologia e mestre em pastoral counseling. Entre as suas realizações podemos destacar as atividades pastorais, a formação para os jesuítas em formação, a direção espiritual para os jesuítas, religiosos, religiosas, padres e leigos. Foi diretor da Casa de Retiros e Encontros Secrei, provincial da província dos jesuítas do Brasil, reitor da comunidade São Roberto Bellarmino em Roma e atualmente o responsável pela dimensão espiritual do Secrei. Gosta de celebrar a Eucaristia, dar cursos e retiros, atender pessoas com a direção espiritual. Sempre gostou muito de jogar futebol, diariamente faz caminhadas e corridas, gosta de passar tempo com os colegas da comunidade religiosa, de conhecer lugares novos, encontrar pessoas e ter contato com a natureza. Lembra com carinho de quando deixou a família para entrar no seminário, sua ordenação sacerdotal, a viagem a Chicago, nos Estados Unidos, a nomeação de provincial dos jesuítas no Brasil, a ida a Roma, para trabalhar numa casa de formação jesuíta por 4 anos. Hoje teremos uma conversa de peso com o padre João Renato White. Padre João Renato, uma grande honra recebê-lo para essa conversa de peso. Pois para mim também é igualmente uma honra, uma satisfação poder partilhar um pouco da minha trajetória e da missão, da vida da Companhia de Jesus, tanto quanto posso dizer e conheço. Uma história, uma trajetória riquíssima, diga de passagem, hein? De Itapiranga para o mundo. Tá? Pode ser. Fala um pouquinho da tua Itapiranga, lá em Santa Catarina. Eu gosto de brincar. Formada por jesuítas, diga de passagem, sim, né? Sim. Começado, todo o processo do início do município foi motivado pelos jesuítas. Eu gosto de brincar que Itapiranga é a capital de Santa Catarina. É uma cidade bem no extremo oeste catarinense, basicamente de origem alemã. Onde nasceu a Oktoberfest. Exatamente, no Brasil Oktoberfest é ali, né? Começou em Itapiranga. E hoje continua sendo uma cidade, um município pequeno, são em torno de 18 mil habitantes. A cidade tem uma vida boa, uma vida confortável, economicamente, culturalmente. Acho que uma região, assim, como as cidades aqui do Vale, semelhante à realidade de Itapiranga. Mas essa é a Itapiranga fotografia de 2025. Não é exatamente a tua Itapiranga lá de trás. Com certeza. Hoje é bem diferente do que quando eu... Faz 42 anos que eu deixei Itapiranga. Entre 14 filhos, né? Sim, venho de uma família grande, somos 14 filhos. Coincidentemente, 7 homens e 7 mulheres. O Padre João, hoje a gente pode dizer que é uma terra de muita fartura, mas nem sempre a vida foi fácil lá, né? Com certeza. Me lembro muito bem, quando pequeno, a vida era assim muito limitada, os recursos financeiros, por exemplo, dinheiro quase não existia, a negociação era troca-troca, e a gente vivia do básico, vivemos porque trabalhávamos na roça e a gente colhia os alimentos básicos. O senhor foi o escolhido da família ou o senhor escolheu a vida religiosa? Porque a gente também sabe que era muito estimulado pelos pais lá atrás, né, há muito tempo, e sobretudo uma família numerosa, assim, que se tivessem as vocações religiosas afloradas, né? Eu gosto de brincar. Digo que quando eu falei aos pais que eu queria ir no seminário, começar a vida religiosa, eles não só apoiaram, mas eu acho que ficaram felizes que uma boca a menos para se preocupar. Porque de alguma forma isso também era verdade, né? Também. Mas para mim o caso da vocação é uma coisa curiosa, porque aos 7 anos eu tive um sonho me vendo na África como missionário. Não sabia o que é a África, onde fica, quem vive lá, mas é o que aconteceu.
Aos 7 anos eu tive esse sonho de ser missionário na África. E desde então, a ideia de ser padre me acompanhou. Nenhuma dúvida de que o senhor é um missionário, mas passou pela África também? Não. Pedi 3, 4 vezes aos meus superiores, mas sempre ainda não é tempo. Não? Oh, então quer dizer que ainda não é, que talvez um dia chegue? Penso que daqui para frente o ser missionário será aqui no Brasil. Mas o senhor passou por vários continentes, por vários países. Né? Sim, tive a oportunidade, inclusive os últimos anos que vivi em Roma, na minha comunidade, em média 30 jesuítas africanos que faziam parte da comunidade. Então, de alguma forma, foi missionário. Né? Eu tive a realização do contato africano. Muito bem, muito bem. O que levou o senhor para a Companhia de Jesus exatamente? Desses 14 irmãos, 14 filhos, os teus 13 irmãos, o senhor e mais uma irmã saíram religiosos, ela é freira também, né? Sim. O que levou o senhor para a Companhia de Jesus? Penso que a presença jesuíta em Itapiranga. Então, a paróquia até hoje está sendo animada pelos jesuítas. Então, eu conheci mais os jesuítas e justamente por isso que eu pedi para ser jesuíta. Já sabia desde a ida para o seminário que seria essa sua congregação? Como acontece isso? Como aconteceu para o senhor isso? Talvez não sabia, não conhecia suficientemente, mas o fato de conviver e trabalhar com os jesuítas, esse processo me levou automaticamente aqui a São Leopoldo, onde comecei a minha história jesuíta, né? E pouco a pouco fui conhecendo as diferentes congregações religiosas, mas, de fato, a identificação com a Companhia de Jesus também foi como que um crescendo na minha vida. Padre João, a gente sabe que a presença jesuíta aqui no Brasil, muito especialmente no nosso Rio Grande do Sul, no nosso universo gaúcho, na verdade, ela é muito antiga. Inclusive, nesse ano completa 400 anos, né? Uma data redonda e, por conta disso, ainda mais festiva, mais celebrada, né? Mas com intercorrências, né? Foram bem-vindos, foram malditos, né? Não sei se estou usando o termo certo, mas expulsos sim aqui, e voltaram pela porta da frente 100 anos depois, lá com os imigrantes alemães depois, né? Essa riqueza cultural, ela está muito presente aqui na nossa região, né? Essa riqueza cultural, educacional e religiosa, ela está muito presente aqui. A Unicinos é uma filha desse legado, né? O nosso Secrei, que as pessoas muitas vezes não conhecem, é um lindo registro disso. O Padre Royce, né? Que viveu ali também no Secrei, inclusive, faleceu ali no Secrei, inclusive, né? Ele e o santuário são parte dessa grande obra, né? É muito forte essa presença. A Sicredi, né? Nossa parceira, nossa amiga de toda a nossa região, é legado jesuíta. É muito forte essa presença aqui na nossa região. A Companhia de Jesus sempre, no seu carisma, tem a preocupação da inculturação com seus valores, com o seu carisma inaciano, a espiritualidade. Na verdade, como que a espiritualidade é o carro-chefe que move a missão. Então, a partir da espiritualidade que nos coloca próximos, vizinhos, ou nos faz familiares com Cristo, a partir desta intimidade com o Senhor, nós vamos nos diferentes campos aonde há a vida humana, seja na cultura, seja na educação, seja no anúncio do Evangelho, seja na espiritualidade, seja no ir lá no meio dos pobres, no trabalho social, no meio dos doentes, os diferentes campos. E um dos critérios da Companhia de Jesus, ou do jesuíta, é buscar se inculturar no local onde ele vive. A gente acabou de ter um padre jesuíta. Pela primeira vez, né? Primeira vez um papa jesuíta, né? Isso. O que representa para a ordem esse papado, né? Esse
papado de um Papa tão querido, né? Que de várias formas reforma a igreja e para de perder fiéis muitas vezes e tanto quanto ou mais do que isso recebe muitos fiéis que olham para a Igreja Católica de uma outra forma novamente. Que movimento foi esse? O que as pessoas enxergaram ali? Que riqueza é essa da visão de Santo Inácio de Loyola que está presente até hoje na Ordem? O Papa Francisco, na verdade, inclusive para nós jesuítas, foi uma grande surpresa a nomeação dele. Por que digo isso? Que é parte da nossa Constituição. Por exemplo, um jesuíta não deve almejar cargos eclesiásticos, como, por exemplo, ser bispo, monsenhor, muito menos papa. O fato é que Francisco Bergoglio foi nomeado bispo, depois arcebispo de Buenos Aires, e ele, na sua vida, sempre tem sido uma pessoa muito comprometida com a vida, com os pobres, com a dimensão social, mas profundamente marcado pela espiritualidade inaciana. Por que digo isso, profundamente marcado pela espiritualidade inaciana? Que todo jesuíta, ele, pelo menos 2 vezes na vida, faz o retiro de 1 mês, onde se vive em silêncio e reza a vida de Jesus. Esta experiência deixa uma marca profunda no coração, que é quase impossível você não ser uma presença no meio das pessoas com esses traços ou características que vêm desde Inácio. E os exercícios, na verdade, são a síntese da experiência de conversão de Santo Inácio de Loyola. Como é que foi para o senhor a chegada a ocupar esse espaço de destaque como provincial, figura mais importante dessa ordem no nosso país, né? Bom, imagine você... Que idade o senhor tinha? Eu estava com 52 anos. Jovem. Digamos que sim. Mas imagine-se, eu, de origem alemã, de uma cidade, um povoado do oeste catarinense, desconhecido, e, de repente, você é nomeado para ser provincial dos jesuítas no Brasil, sendo que temos obras apostólicas do norte ao sul, leste e oeste, com 17 escolas, 3 universidades, 2 centros, 2 faculdades, fora os diferentes campos sociais, espirituais, paroquiais, o trabalho com os refugiados, com imigrantes. Uma outra linha, fé e alegria, é que trabalhar com crianças pobres. E você ser nomeado para isso com a grande responsabilidade que isso significa para mim, foi uma surpresa. Eu disse, bom Deus, me ajude, porque eu sozinho não vou dar conta. Mas sabe que é interessante? Desde o início eu escutava de colegas jesuítas dizer, porque eu me manifestei e apresentei meio assustado, com medo. Eles diziam, fique tranquilo, a graça de Deus não lhe falta. E é interessante, e acontece mesmo. Por quê? Porque os colegas, eles estão rezando por você. E eu não trabalho com inimigos, trabalho com companheiros que estão no mesmo projeto. Tanto que nós, jesuítas, nos chamamos companheiros e amigos no Senhor. Então, na verdade, esse trabalho foi como que o responsável de animar para que a missão que realizamos pelo país se realize da melhor forma possível e cuidar para que os companheiros jesuítas, bem como os leigos e leigas que fazem parte do nosso corpo apostólico, tenham condições dignas de desenvolver a missão. Foi esse trabalho que credenciou o senhor, levou o senhor a Roma?
Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom, Hoje numa podemos conversa começar. de peso com o Padre João Renato Aires. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Padre João Renato White, um responsável pelo guia espiritual, como ele mesmo se posicionou, né? Dentro do nosso Secreio, nosso Centro de Espiritualidade Cristo Rei, essa importante obra da Companhia de Jesus, Associação Antônio Vieira, é isso? Quem foi Antônio Vieira, Padre João? Antônio Vieira foi um dos primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil. Em 1549, juntamente com Anchieta e outros tantos companheiros, mas ele foi um dos principais líderes que guiava e conduzia a presença jesuíta no Brasil, no século XVI. Escrevia na beira da praia também? Esse foi Anchieta. Anchieta? Foi Anchieta. Ele não escrevia na beira da praia, então? Não. A gente sabe que era um período em que não tinha internet, né, Padre João? Com certeza, né? A gente sabe dos desafios que vêm de tudo isso, né? Imagina como era a vida lá 500 anos atrás, né? A gente fala em dois dos maiores expoentes, a gente reconhece o Padre Anchieta, uma das maiores rodovias desse país, Anchieta, né? Antônio Vieira como um teólogo também, né? Uma pessoa que deu luz e dá luz até hoje, é nome de escolas em Novo Hamburgo, escola estadual, em vários lugares, é rua, é escola, é uma pessoa muito importante nessa trajetória, na luz do nosso país, na verdade, né? Lá quase 500 anos atrás, né? E a gente lembra sempre esse querido padre, que criou lá em 1902 a nossa Sicredi pioneira. Então, nosso agradecimento aos nossos parceiros, Padre Amistad, em homenagem ao senhor, o programa de hoje aqui, um jesuíta, né, que com outros tantos construiu grande parte da história desse nosso Rio Grande do Sul, com muitas cidades constituídas aqui, a partir daqui em Santa Catarina, na Argentina também, né? Muitas obras que perpassam para além de cooperativas de crédito, cooperativas rurais, cooperativas habitacionais, hospitais, escolas que vieram a partir da presença jesuíta aqui, depois, né, já com a chegada dos imigrantes alemães. Então, nossa homenagem ao Padre Amistad, nosso agradecimento aos nossos parceiros, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que daí não entra a Unicinos, aqui a Unicinos nos perdoe, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Provocava o senhor, antes de irmos para o intervalo, se foi ser provincial que lhe levou lá à reitoria da comunidade São Roberto Bellarmino, em Roma, onde o senhor permaneceu por 4 anos, né, padre? Sim. Eu não posso dizer se foi pelo fato de ter sido provincial, mas penso que sim, é possível que esta tenha sido uma das motivações. Mas, por outro lado, como a comunidade São Roberto Bellarmino é uma comunidade de formação dos jesuítas e eu tive experiência anterior a ser provincial de trabalhar em nossas casas de formação, penso que esse tem sido um outro elemento
que fez com que o Padre Geral me nomeasse para assumir a função de ser reitor da comunidade São Roberto Bellarmino em Roma. Porque é a comunidade que forma mestres e doutores jesuítas dentro da igreja, é isso? Sim, sim. Ou seja, pode ser qualquer pessoa jesuíta dentro da ordem de qualquer país desse planeta, né? Justo. Essa comunidade São Roberto Bellarmino, ela vive e existe em função da Universidade Gregoriana, que é a nossa universidade bastante bem renomada na área da teologia, direito canônico. E nessa comunidade, inclusive de São Roberto Bellarmino, alguns professores fazem parte dessa comunidade, mas a maioria são estudantes de mestrado e doutorado de diferentes países. Chegamos, o primeiro ano que vivi lá, em 21, éramos de 38 países diferentes. E tentamos, então, para manter como uma possibilidade de comunicação, que todos tiveram que fazer o esforço de falar o italiano. E a gente conseguiu se entender, mais ou menos. O Santo Inácio de Loyola, espanhol, Espanhol. se não me falha a memória. Imagino que seja muito forte a comunidade jesuíta na Espanha. Sim, sim, sim. Onde mais ela é tão importante? A gente sabe que muitos alemães vieram para cá, jesuítas, formados, suíços, alemães, né, e outros povos germânicos, né? Onde ela é forte, onde ela está mais fortemente presente mundo afora? Ainda hoje, a Companhia de Jesus continua presente em torno de 100, cento e poucos países, sendo que, neste momento, ela está se tornando mais forte na Índia e na África. E, juntamente com isso, o país Vietnã, um país que está saindo do comunismo, né? Lá que temos, inclusive, o maior número de vocações hoje. Né? Mas a presença, por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte, no Canadá, Europa toda, América Latina toda. Então, nós estamos presentes em vários países da África, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Austrália e assim por diante. Como é que foi essa contemporaneidade com o Padre Francisco lá em Roma? Foi muito bom. Eu sempre dizia que, tendo ele aí como Papa tão pertinho, é uma sensação de segurança para você buscar fazer e desenvolver da melhor forma possível a sua missão. Mas não pressupõe entrar na sala dele sem bater na porta, imagino. Não. Isso, o Papa sabemos que é um chefe de Estado, né? E não é tão simples o acesso a ele. Tanto que eu, só em 2 oportunidades que eu pude saudá-lo, dar um aperto de mão e praticamente isso. E tive, sim, momentos de poder escutá-lo falar. Sim. Mas sem esse contato direto, porque não é possível, que é tanta gente que deseja contato com ele, e eu sempre dizia, não, deixa para os outros. Ele que foi presente aqui no nosso Secrei, né? Não como Papa, evidentemente, como Papa Francisco, mas como o cardeal. Em algum momento ele passou por aqui, sim, para algum evento, algum encontro. Cardeal Bergoglio, né? Isso, Como está essa volta ao Secrei? O senhor que já esteve por São Leopoldo, que já viveu aqui na sua educação, lá atrás, e depois na direção da casa também, né? Sim, sim. Essa, na verdade, já é a 4ª vez que eu volto a São Leopoldo, né? E para mim essa volta é muito boa, me dá uma sensação de satisfação, de contentamento, porque conheço o contexto, gosto desse trabalho. Cabe a mim hoje garantir a dimensão espiritual na casa, apesar de que tem tantos eventos que não estão ligados diretamente à dimensão espiritual, mas queremos garantir que o espírito inaciano da espiritualidade possa ser sentida mesmo por aqueles que, de repente, nem vivam muito a fé. E ao mesmo tempo,
oferecemos, por exemplo, retiros de 3 dias, 5 dias, 8 dias, 30 dias, cursos sobre a vida espiritual, curso de acompanhamento de pessoas. Então, é uma alegria. Justamente é o campo que eu mais me identifico, que eu mais gosto de realizar. Quero uma avaliação do senhor. Sei que a gente poderia conversar por horas sobre isso, né? Mas encaminhando o nosso programa e não perdendo a oportunidade de lhe perguntar sobre isso, né? Como o senhor está enxergando os dias de hoje, né? Com todos os desafios que nós temos diariamente, todos nós, nas nossas vidas, versus um mundo que me parece que em algum momento se perde em torno daquilo que não é o mais importante, daquilo que é o mais frugal, daquilo que cada vez é mais instantâneo, circunstancial, pontual, efêmero, né? E da necessidade da gente, de alguma forma, buscar uma espiritualização, que também parece que nesse mundo tão perdido, a gente de alguma forma vem buscando isso, uma religiosidade ou mesmo, pelo menos, uma espiritualização, né? Como o senhor saúda e encontra esses movimentos que parecem opostos, e onde é que isso se encontra lá na frente, em Padre João? Este certamente é um desafio tremendo. Gostei da pergunta porque nesse momento eu estou lendo a última encíclica do Papa Francisco, que fala sobre o coração de Jesus. E toda a reflexão dele gira em torno da importância que o coração é que concentra e move a nossa vida. Não é propriamente a razão. E que nos falta hoje é olhar para o coração e não só para a razão ou intelectual, porque o intelectual ele pode ser muito frio, perder a dimensão humana. E como experiência própria, tentando como quase que sobreviver dentro desse mundo com tantos desafios, eu fiz uma opção que me dá muita alegria, muito contentamento. Qual é essa opção? Quando eu completei 25 anos, 2 anos de padre, 2 anos atrás, eu me perguntei, ok, o primeiro tempo do meu sacerdócio terminou. Como quero entrar no segundo tempo para não perder? Como fez o Internacional ontem. E depois de refletir, rezar, me retirei em silêncio por vários dias. A minha decisão foi de aumentar o tempo de silêncio, o tempo de oração, de falar, de conversar com Jesus Cristo e, a partir daí, tentar encontrar luz para estar na sociedade, conviver com as pessoas, não com um olhar de crítica, de condenação, Amém. Mas de compreensão e, na linguagem do Evangelho, também olhar a partir do coração com compaixão. Amém. Muito bom. Uma honra poder conversar com o senhor aqui, conhecer um pouquinho melhor da sua trajetória e que a gente possa seguir conversando, que o senhor possa seguir trazendo luz para nós, inclusive com as suas reminiscências, como foi na Semana Santa, a gente poder conversar naquele momento através do nosso portal valedosinos.org também. Padre João, sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Muito obrigado, uma satisfação. E toda vez que você quiser vir ao Secrei e aos demais que querem conhecer o Secrei são muito bem-vindos. É o paraíso de São Leopoldo. É verdade, do Vale dos Sinos praticamente. Hoje uma conversa de peso com o Padre João Renato White. Um convite muito especial e agradecendo aos nossos parceiros Sicredi, Pioneira, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, apoio de Lockfair, Fechaduras e Acessórios. Convite, fique com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.